hoje você vai aprender. Hoje vamos esmiuçar as imagens e vídeos antigos que confrontam a nossa ciência. Será que simplesmente o ser humano vem evoluindo ao longo dos anos, dos milênios? Ou será que alguma coisa, algum ser começou a difundir inteligência ali e misturar as suas entranhas em nosso DNA? Hoje nós vamos falar sobre esse assunto, tá bom? Pois bem, senhores, tem uma coisa que eu acho extremamente interessante. Aqui no Brasil não é muito difundido, mas nos Estados Unidos existe uma cultura muito grande sobre o Bigfoot, o pé grande. Até mesmo maior do que a busca por OVNIs. Os caras realmente eles acreditam que existe um humanoide gigante que se abriga na floresta. E a cultura é tão grande que, em alguns casos, ela passa a ser maior do que a cultura ufológica, tá? E hoje nós vamos debater sobre esse assunto. Para mim, para o meu entendimento, que é um pé grande? Nós temos outras imagens que eu preciso trazer para vocês. Inclusive, isso aqui é um vídeo, tá, pessoal? É um vídeo. Aqueles vídeos gravados por câmeras de caça. O pessoal vai caçar um alce, vai caçar um tipo de animal, aí usa aquelas câmeras de sensor de movimento e a câmera vai lá e capta essas imagens, tá? Pois bem, senhores, o que eu acredito que é um pé grande? Só para vocês entenderem. Bom, se você analisar que há mais ou menos 200 anos atrás, há 300 anos atrás, existia uma civilização chamada Tartar, Pararapuru, Coelhinho da Páscoa, Riá. Existia. Você tem documentos, você tem monumentos provando a sua própria existência. E era um reinado que abrangia a Ásia, contemplando China, abrangia uma parte da Índia, abrangia a Europa. Era um reinado imenso. E esse reinado foi estabelecido pela cultura e pelo povo lemuriano. O que é a cultura de Lemúria? A cultura de Lemúria é algo semelhante à Atlântida. Nós temos a Atlântida, que foi uma civilização altamente desenvolvida, e nós tivemos Lemúria, que foi uma civilização altamente desenvolvida, tá bom? Então, Lemúria é como se fosse Atlântida, porém um pouco mais recente, não tão antiga. Atlântida, a gente tem que lembrar que a sua história ela antecede 2, 3 mil anos. Lemúria é mais recente. E aí, o que acontece? Se você lembrar, colocar na sua cabeça que o povo de Tartar, Pararapuru, Riá, possuía entre os seus 4 a 6 metros de altura, e muitas vezes 8 metros de altura, e que aquelas portas gigantes na Europa era justamente para eles poderem passar. Se você lembrar e conseguir entender que a civilização antiga eram pessoas maiores, você começa a entender o que é um pé grande. Por quê? Vamos supor que ocorra uma inversão Pararapuru magnética, né? E, por exemplo, Tartária, ela deixou de existir do dia para a noite. E como que aconteceu isso? Simplesmente por uma grande inundação. Tartária ficava numa região na Europa que não tinha tantas pedras, era uma região barrosa, e de repente, com uma certa chuva e um certo tremor, gerou a liquefação e a cidade afundou para baixo de uma hora a outra. Se afundou. Assim, do dia para a noite, você visitou o lugar, passou 24 horas, você voltava para o lugar, você não encontrava mais nada. E foi assim que deixou de existir, tá? Aí, nós tivemos uma civilização que deixou de existir. Só que aí nós temos também que os anjos caídos, eles estão alterando o genoma, o DNA humano. Adão e Eva tinham lá uma estatura muito grande. O túmulo de Noé, que se encontra ali em Israel, não é Israel, mas eu acho que é na Palestina. O túmulo de Noé tem 9 metros de comprimento. 9 metros. Para que alguém vai fazer um túmulo de 9 metros se o ser que ali está não tem 9 metros? Então, a estatura humana está diminuindo. Então, após essa grande inversão, esses anjos caídos, eles já hibridizaram a raça humana.
eles criaram seres humanos menores no subsolo da Terra. E quando o mundo é resetado, eles trazem esses seres humanos menores do subsolo para recolonizar a Terra. Então o ser humano tinha 8 metros, nessa nova versão 2.0, o ser humano agora vai ter no máximo 2 metros. E aí você tem alguns pequenos casos. Densidade óssea era muito mais forte no ser humano. O ser humano tinha um nível de testosterona muito mais alto. Sabe aqueles bodybuilder, aqueles caras bombados que tu olha e fala assim, nossa, olha o shape desse cara. Pois bem, aquilo ali é testosterona. Os caras muitas vezes têm que repor a testosterona. E eu digo para você, o ser humano, há mais ou menos 150, 200 anos atrás, tinha 40 vezes mais testosterona que agora. 40 vezes. Não é uma, duas, três. 40 vezes mais testosterona que agora. Então, se um ser humano chegava a ter 40 vezes mais testosterona que agora, o corpo do cara já era musculoso por natureza. O ser humano já era mais forte por natureza. Então, você imagina que aqueles que sobreviveram à inversão Parará-Pururu magnética, aqueles que sobreviveram, esses têm um alto índice de testosterona, esses seres são inteligentes, se abrigaram em cavernas e vivem em cavernas. E aí, essa nova versão de seres humanos, que tem aí os seus 2 metros, quando vê um ser humano de 4 metros, de 5 metros, escondido em floresta, ele acha que é um pé grande. O idioma falado por esses pé grandes não é o mesmo idioma que eles falam. Por que, que não é o mesmo idioma? Porque eles alteraram de idioma. Olha que coisa bizarra. A Itália é o berço de Roma. É o berço de Roma. Você acha que o italiano, a língua italiana, você acha que ela existia há 100 anos atrás? 100 anos atrás. Não. A língua italiana nunca nem sequer existiu. Foi uma invenção. Os caras falavam ali latim. Latim. E não só a Itália, como boa parte da Europa se falava latim. Hoje em dia é uma língua desconhecida. Aí tu pega a Itália hoje e fala italiano, mas antigamente se falava latim. É como se o Brasil não falasse português, falasse o brasileiro, uma língua local. Entendeu? É aí o que eu digo. O que é um pé grande? Um ser que fala um idioma que ninguém entende, com testosterona até o talo, porque o corpo dele não foi modificado por esses anjos. O sistema colapsou e ele vive em montanha. Mas por que ele não usa roupa? Você acha que uma roupa na floresta dura quanto tempo? Se você tiver roupas, vamos supor que você tenha. Você foi lá e levou a sua roupa para a floresta. Você acha que a sua roupa dura quanto tempo? A roupa, em média, ela dura no máximo, numa floresta, no máximo 6 meses a um ano. Se você tiver uma roupa de couro, uma roupa boa, grossa, 6 meses a um ano. Se você tiver uma dessas roupas horríveis, que veste e é horrível, meu, 12, 15 dias. Ainda mais porque você não vai ter uma máquina de lavar, não vai ter como usar uma roupa e esperar 4, 5 dias para usar ela novamente, você está usando outras roupas. Não, você vai ter só aquela roupa para vestir. Você acorda com ela e dorme com ela. Ou seja, a roupa, em menos de 2 anos, ela deixa de existir. Ou seja, a roupa, uma das primeiras coisas que se dissolam na floresta, se você ficar muito tempo lá, é a roupa. É a roupa. A primeira coisa que dissola. Tá? Então, o que eu acredito ser o que se é chamado de pé grande, na versão, no meu entendimento, seria um ser humano que sobreviveu à última inversão. E essa nova versão de seres humanos pequenos que vieram do subsolo da Terra, essa nova versão, ela caça esses gigantes. Ocorre uma caça. Muitas vezes o governo vai lá com helicóptero caçar esses caras. Pois é, meu irmão. Então, para vocês terem uma ideia. Então, a história de Pé Grande é isso. A história de Pé Grande são os remanescentes que sobreviveram, né, à última grande catástrofe e que agora são caçados. É isso aí. Quem sobreviver à próxima inversão magnética, vai haver seres humanos de 40 centímetros de altura, sei lá, 70 centímetros de altura, que vão olhar para aquele que sobrevive na floresta. Porra, eu vi um gigante lá na floresta.
Mas quanto de altura que ele tem? Ele tem 1,80 m. Nossa, mas é muito grande. Isso aí o máximo que a estatura humana permite é 80 centímetros. O cara tem 1,80 m, é muito grande. Meu irmão, não duvide que isso vai acontecer, tá? Então você olha aí, você entende muito mais sobre o assunto. E aí nós temos algumas imagens que eu queria trazer para vocês. Primeira imagem é essa aqui, ó. Primeira imagem é essa aqui, ó. Ó, você tem um monumento, ok? Um monumento que mostra um cara segurando uma espingarda, meu irmão. Sei lá que arma que é isso aqui. Aí nós estamos falando de uma civilização milenar, de uma civilização que tem aí os seus 2, 3 mil anos, uma civilização persa. Aí eu te faço a pergunta: como que há 2, 3 mil anos os caras já tinham sabiam sobre a arma de fogo? É uma coisa interessante. Outra coisa interessante, ó. A cultura de astronauta, espaçonave, os caras também tinham a mesma identificação. E lembrando que aqui, pelo menos, eles foram honestos, né? Porque eles estão usando um capacete no formato de cobra, né? E a cobra é o pai da mentira. Pelo menos aqui eles foram honestos. E aí você começa a ver como que foram desenvolvidas as pirâmides do Egito, como que foram desenvolvidos os monumentos. Cara, é uma perfeição que nem nos dias atuais nós conseguimos replicar. Nem nos dias atuais. E aqui é uma coisa interessante, por quê? Isso aqui hoje em dia não existe esse ser. Existe o dragão de Komodo, que ele é semelhante a isso aqui, semelhante. Mas, fato curioso, a cobra ela tinha pernas. Se você analisar qualquer biólogo que estuda a evolução das espécies sabe que as primeiras versões de cobras tinham pernas. Tanto é que toda cobra tem aquelas juntas para colocar 4 patas. Só que parece que alguma coisa aconteceu com as cobras que removeram as patas. Nós na Bíblia fala que ela foi amaldiçoada a rastejar. Então a cobra tinha esse formato aí, ó. Mais ou menos esse formato aí. Para vocês terem mais ou menos uma ideia. E é claro, né? Isso aqui é inacreditável. Você ter algo que é semelhante. Isso aqui é real. Isso aqui isso aqui, ó, é um tipo de monumento real, comprovado, tá, por historiadores real. Pode ser semelhante ao Nokia. Olha para vocês verem, né? Parece que foi petrificado, né? Você tem alinhamentos de pirâmides por todo o mundo, ok? E tem coisas, ó, você olha para essas pedras aqui, ó. Você se pergunta como é que alguém no passado conseguiu fazer certinho isso aqui, ó. Numa precisão. Como é que alguém conseguiu fazer? Mas é aquilo que eu falo. O nível tecnológico que esses caras tinham era surreal. Surreal. Nós não conhecemos a nossa verdadeira história. Você não sabe quem é o seu tataravô, você não faz ideia. Qualquer coisa que arremeta a 200 anos atrás, você não consegue lembrar. Você não consegue lembrar. A história da sua família, ela é baseada no máximo em 100 anos. Não consegue. Você vai ter que usar o método de aproximação. Você tem que usar o método de aproximação. Por quê? Porque, infelizmente, nós não somos iguais ao que era no passado. Pega um ser humano gigante, você vai entender. E aí, eu tenho até umas imagens aqui que eu acho que é interessante de mostrar para vocês entenderem que a coisa foi mudando. Ó. Eu vou colocar uma imagem aqui que mostra exatamente isso. Ó. Você tem aqui, ó, imagens de coisas que foram petrificadas. Ó. Olha só. O mundo no passado ele era muito mais rico do que agora. Olha só. Isso aqui parece um tipo de dragão, ó, petrificado. Tá vendo? Um tipo de tigre petrificado. A coisa ela é muito mais sinistra do que parece. Ó. Olha só. Comparação entre os elefantes da savana africana com os elefantes de agora. Né? O tamanho das coisas foram reduzindo. Aí tu olha o elefante da savana africana e você olha para um ser humano caçando um elefante para comer. O ser humano, olha o tamanho do ser humano em relação ao elefante e olha como é que é hoje. Né? Será que não houve alguma coisa que mudou completamente? Não. É o que a gente fala. E a coisa só tende a piorar.
Tô pegando fotos antigas, né, dos remanescentes daqueles que eram grandes, ó. Tá pegando, tentando entender. É o que eu falo, esse tipo de DNA há muito foi se perdendo. Há muito foi se perdendo. Hoje em dia, ninguém conhece mais. E isso é só a pontinha do iceberg, meu irmão. É só a pontinha do iceberg. E assim, os caras com um nível de testosterona muito maior do que agora. Hoje, o nível de testosterona de um homem hoje é o mesmo de uma mulher, cara. Sem brincadeira. Então, ocorre toda essa mutação, essa transformação que as pessoas não entendem, né? Voltando à imagem lá do começo, quando a gente fala do pé grande, né? As pessoas acham que isso aqui, não, o pé grande, isso aqui não é real, não sei o quê. Meu irmão, é simplesmente aquele que sobreviveu ao cataclisma, sobreviveu aos grandes resets e se abriga na floresta, se abriga, por exemplo, nas cavernas montanhosas, e é isso. Não tem mais espaço na sociedade. Cara, as pessoas a qual conhecem a verdade por trás do mundo, as pessoas não dormem bem não, meu irmão. As pessoas não dormem bem não. Então fica aí a dica para vocês do que eu acredito ser o pé grande. Agora, evidente, eu não sou dono da verdade, né? É óbvio, eu não sou dono da verdade, mas para mim, a história mais óbvia possível seria essa, tá? Mas comenta aqui embaixo o que você acha sobre esse assunto, sobre o âmbito tecnológico, o âmbito de encontrar uma arma num período que vai contra todo o entendimento. Pô, como é que uma coisa como essa é possível, né? Comenta aqui embaixo o que você acha sobre esse assunto. Bom, vou ficando por aqui. Fique na paz.